todas. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui nessa casa de orações e mesmo na cidade de São José do Rio Preto pela primeira vez. Agradeço a oportunidade. Bem, o tema que nós trazemos está sendo reinicializado o computador, já que vai aparecer, é alimentação e evolução espiritual. Eu tenho dito que esse é um tema ainda pouco abordado nas nossas casas espíritas. Mas Allan Kardec nos ensinou que nós precisamos estudar sempre, tudo que envolve as leis naturais do universo. Essa é a forma de desenvolvermos a nossa espiritualidade, de evoluirmos espiritualmente. Se nós não conhecermos as verdades, realmente fica difícil. A tendência da estagnação é muito grande. E nós, espíritas, já passamos por uma fase bastante longa, em que estivemos submetidos a um processo dogmático necessário no processo educacional do espírito. Porém, a partir de Kardec, nós tivemos uma nova oportunidade de acelerarmos um pouquinho o passo, mas, repito, compreendendo as verdades que permeiam o universo. Então, nós vamos mostrar dentro desse tema alimentação e evolução espiritual, sobretudo, o que a nossa doutrina espírita tem a esse respeito. Muitos irmãos nossos, em conversas informais, em conversas entre amigos, às vezes colocam: mas o Espiritismo não diz nada sobre esse assunto. E eu digo, e vou mostrar aos senhores e senhoras, que diz sim. E não é pouco. E nós vamos mostrar referências importantes, de mestres importantes nossos, a iniciar-se por ele, Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, na Gênese, nós encontramos muitas informações a esse respeito, só que de uma forma um tanto quanto velada. E eu vou explicar também por quê. Porque nós imaginamos, muitos de nós, que aquilo que não está na obra básica é porque, por algum motivo, não deveria ser informado. Lembremos-nos que Kardec publicou o Livro dos Espíritos pela primeira vez em 1857. Quer dizer, algum tempo já se passou. E naquele momento, algumas revelações não poderiam ter sido feitas. Mostrarei também por quê. Mas, de qualquer forma, de forma velada ou não, as informações constam sim da obra de Kardec. Como constam sim da obra de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Como consta da obra de Emmanuel. Como consta de uma forma bastante importante na obra de Gabriel Delany, principalmente no seu livro Evolução Anímica, quando ele nos explica a origem e a evolução do espírito. Então nós vamos mostrar tudo isso para os senhores e senhoras. E também, num determinado momento da nossa fala, serão apresentados pensamentos de personalidades importantes da história da humanidade. Então veremos que desde os filósofos gregos já se tinha a noção que os nossos irmãos menores animais são espíritos. Então eu já afirmo que são espíritos. Então como que nós compreenderemos isso? Como que nós traduziremos isso para o nosso processo de reflexão? Porque é importante que digamos que o Espiritismo não impõe nada. Então, tudo que for dito aqui é para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Fiquemos todos tranquilos, serenos. Ninguém precisa mudar, nem deve mudar o hábito alimentar amanhã, nem a semana que vem. Cada um tem o seu momento. O Espiritismo é isso, não impõe. O Espiritismo não é dogmático. O Espiritismo nos possibilita, repito, estudar, nos aprofundarmos nas questões
das leis naturais do universo. Bem, e diante disso, eu saliento, através dessa curta definição simples da nossa doutrina, que o Espiritismo é a doutrina do livre-arbítrio. Então eu já saliento isso, livre-arbítrio. Né? Nós podemos fazer aquilo que quisermos. O Espiritismo nos ensina que nem tudo deveríamos fazer, mas podemos fazer. Porque livre-arbítrio é um termo extremamente sério, extremamente profundo. Não existe 90% livre-arbítrio ou 80%, é 100% livre-arbítrio. Então fiquemos tranquilos com relação a isso. Ciência, essa palavra é chave. E o pilar científico da nossa doutrina a diferencia em relação às doutrinas clássicas, às doutrinas tradicionais. O pilar filosófico também, porque o pilar religioso não seria possível que estivéssemos em conflito com as demais doutrinas, porque o pilar religioso ele pode ser resumido numa única palavra, amor, ponto. E não há quem discuta a questão da importância do amor, a palavra mais importante do universo. O amor de estudo, amor é perfeição, o amor pleno, o amor que Jesus nos ensinou. Bem, ciência, por outro lado, nós temos que sempre ter em mente, é dinâmica, a ciência não é estática, e ciência é ciência, no universo. Então, os conhecimentos, eles vão sendo acrescentados à medida que o tempo passa, e a ciência, consequentemente, evolui em todos os sentidos. É importante que tenhamos isso em mente. Se nós espíritas não colocarmos em prática, no nosso dia a dia, estudando o pilar científico, nós tendemos a ficar um tanto quanto estagnados. Que envolta, então, pela filosofia e pelos preceitos morais evangélicos, permite que nos aprofundemos em busca da verdade consoladora. Único instrumento capaz de nos resgatar das profundezas escuras e geladas do oceano das ilusões. Quando nós observamos o nosso entorno, esse planeta todo, essa violência sem fim, nós precisamos nos recordar que somos um planeta, estamos num planeta de provas e expiações. E é assim mesmo, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, está definido que é um planeta de provas e expiações. São planetas onde o mal predomina. Por que o mal predomina? Exatamente por isso. Estamos mergulhados num oceano de ilusões. Onde a matéria é mais importante do que as questões espirituais. E nós estamos aqui reencarnados mais uma vez para qual é a prioridade? Evoluir. Ponto final. Qual a prioridade da sua existência, da sua reencarnação? Evolução. Não existe outra. Só que, como estamos mergulhados nas águas profundas, não enxergamos isso. Então, essa é a nossa doutrina, a essência da nossa maravilhosa doutrina. Bem, conforme eu já disse, quando perguntamos, será que o Espiritismo trata dessa questão da alimentação, da evolução espiritual, da alma dos nossos irmãos menores? E eu já inicio colocando uma citação lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec define um planeta mais evoluído do que nós. Nós temos ouvido bastante, existem livros publicados na nossa doutrina sobre transição planetária. A transição da Terra, ela é menos importante, entre aspas, do que a transição no planetinha aqui, ó, chamado coração. Então, cada um de nós tem o livre-arbítrio de fazer a transição para a regeneração quando quiser. Quando nós estivermos em condições de ir para um planeta de regeneração, a gente reencarna-se num planeta de regeneração. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, a escolha é nossa. Então, Kardec define um planeta mais evoluído. E uma coisa, nós temos certeza. Um planeta de regeneração é muitíssimo diferente de um planeta de provas e expiações. Tenhamos isso em mente. Porque isso faz com que despertemos de uma forma mais rápida a consciência
E que eu saiba, não é com uma mudança assim que eu terei condição de reencarnar na regeneração. Tem que ser uma mudança profunda. Então Kardec escreveu lá no Livro dos Espíritos isso. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. Então essa é a realidade de um planeta de regeneração, diferente. E ele, em 1857, já nos ensinou isso. Muito bem. Quando nós pensamos na palavrinha alimentação, qual a palavra que vem associada? Nutrição. Quando nós pensamos em nutrição, nós pensamos em nutrir o quê? O corpo físico. Aí a pergunta é a seguinte: quando nutrimos o corpo físico, nutrimos apenas o corpo físico? Quando nutrimos o espírito, nutrimos apenas o espírito? Quando buscamos a energia que circula, essa energia sutil, leve, agradável, que alivia o nosso coração, num templo como esse, num oásis espiritual como esse, nós estamos nutrindo o quê? O espírito, o perispírito, o corpo físico? Não. Tudo no universo é transformação do fluido cósmico universal. Quem nos ensinou isso? Allan Kardec. Tudo, sem exceção. Então nós, cada indivíduo aqui presente, é composto por 4 segmentos principais. O espírito, nós somos espíritos, eu sou espírito, cada um de nós é um espírito. O nosso corpo perispiritual, perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Não existe separação, dicotomia entre esses segmentos. Eles interagem. O que acontece em um, repercute-se nos demais. E nós precisamos da energia. E quanto mais pura, quanto mais sutil essa energia, melhor para nós em todos os sentidos. Nós buscamos a saúde, buscamos a felicidade. E saúde é algo que vai muito além da saúde do corpo físico apenas. É a saúde do ser. E a saúde do ser pressupõe que levemos em consideração todos esses fatores. Portanto, conclusão, na questão da alimentação do corpo físico, tudo aquilo que ingerimos pode representar uma fonte de energia mais densa, mais pesada, ou mais sutil, ou mais leve, para o ser como um todo. Então, sob a visão holística, global, integrada, nutrição é aquilo que absorvemos em nosso complexo corpo, mente, espírito, em diferentes níveis de densidade que tenha sido precipitado da força cósmica. Diferentes níveis de densidade. Nós temos o livre-arbítrio para escolhermos aquilo que nós queremos. Mais uma vez. Mas é preciso que entendamos isso. Que entendamos isso. Porque senão, por exemplo, nós saímos daqui aliviados com essa energia leve, sutil. E daqui a pouco já contaminamos essa energia. Através dos nossos pensamentos errados, das nossas atitudes erradas, dos nossos hábitos inadequados. É essa a nossa realidade. Bem, quando o alimento é preparado com amor, as pessoas que o consomem recebem esse sentimento. Pensemos como que estamos nos alimentando nos dias atuais. É um absurdo que nós fazemos. Nós aprendemos com André Luiz o que é suicídio inconsciente. Nós achamos maravilhosa a obra Nosso Lar, o filme Nosso Lar, e a gente pensa que aquilo é ficção. Ele chegou para nós e disse: eu vou expor para vocês como foi a minha vida, encarnado como vocês estão. Vejam, tentem não fazer o que eu fiz.
E a gente acha que é ficção. Então nós somos suicidas inconscientes, porque a nossa alimentação é péssima, é terrível, em todos os sentidos. Tanto no sentido daquilo que nós ingerimos, como no nosso hábito alimentar, a forma que ingerimos. Correndo, de qualquer maneira, estressados. Nós precisamos mudar isso. Pisar no freio um pouco. Onde nós vamos parar? Com essa indisciplina. Indisciplina. Que Emmanuel nos ensinou a importância da disciplina, quando disse a Chico que ele tinha que... O que é importante, Emmanuel, para eu cumprir minha missão, em suma? Há 3 coisas apenas. A primeira, qual é? Disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. E nós somos disciplinados? Não, totalmente indisciplinados. E adoecemos. E aí observamos as estatísticas das enfermidades, são crescentes. Apesar da evolução tecnológica em todos os sentidos, a evolução da medicina, de tudo. Por quê? Porque nós somos indisciplinados. Então, o momento da ingestão do alimento é um momento sagrado. Aquilo que eu tenho dito, cheguemos em casa para o almoço, deixemos os problemas lá fora, na garagem, junto com o automóvel de preferência. Tranquemos a porta e não deixemos entrar, feche as janelas também. O problema é que... Não deixa ele entrar, porque agora é um momento sublime, é um momento em que eu vou colocar uma fonte de energia dentro do organismo. E eu quero que essa fonte de energia seja sutilizada. Sutilizada. Então é preparar o alimento com amor, com carinho. Sentar-se à mesa como se estivéssemos num processo de oração mesmo. Televisão desligada. Problemas lá fora. Paz. Calma. É sentir o alimento sendo ingerido com amor sempre. Agora eu vou fazer um contraponto, não se assustem. Conforme eu disse no início, estamos estudando, estamos refletindo. Quando nos alimentamos de carne, estamos sujeitos a absorver energias pesadíssimas, que se impregnam em nossos corpos espirituais e se difundem ao nosso corpo físico, expondo-o a disfunções e desequilíbrios orgânicos sérios. Vamos a uma segunda referência. Vocês verão, eu já adianto, que nos mais distintos temas que forem abordados aqui, logicamente com referências de autores diferentes, as palavras mudam, mas a essência é a mesma. Então vejam, palavras diferentes, mas a mesma essência. A substância astral inferior, que exsuda da carne do animal, penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Terceira referência. A carne contém fluidos pesados e as pessoas que se alimentam dela carregam um campo magnético bastante denso. Assim, todos deveriam afastá-la de seus pensamentos, de seu cardápio. Aí eu sempre digo, tá bom, ótimo. Então eu vou seguir isso aí? Não, eu preciso entender por quê. Qual a explicação para isso? Alguns dizem assim, é porque no momento do abate o animal sofre. É uma verdade? É. É uma verdade. E eu digo isso porque eu trabalhei com isso. Eu fui por muito tempo dentro da Unesp especialista em carnes. Então essas propagandas dizendo que abate humanitário, essas coisas aí para inglês ver. É lógico que o abate humanitário é muito menos traumático do que feito de qualquer maneira. Tudo bem. Mas de qualquer forma, sofre. Mas tem um outro fator que nós espíritas conhecemos muito bem. Quando um corpo físico humano ou de qualquer animal morre, verdadeiramente morre, o que é liberado? Energia vital, fluido vital. Então imagine um abatedouro, aquela quantidade de animais sendo sacrificados, a quantidade de energia vital que é liberada. O que nós encontramos lá? Espíritos vampiros sugando aquela energia. E eu digo, porque eu frequentei esses ambientes, eu nunca entrei num outro ambiente de energia mais densa, mais pesada do que um abatedouro. Realmente eu nunca entrei. Não conheço um ambiente de energia mais pesada. Então essa é a realidade. A gente precisa entender cientificamente por quê. A explicação está aí.
É essa a explicação. E, logicamente, conforme dizem os autores aí citados, isso fica, essa vibração de baixo padrão energético, fica impregnada naquilo que nós encaramos como alimento. Bem, por outro lado, esse provérbio chinês é muito bonitinho, interessante. A agricultura é a arte de colher o sol. A energia do sol é uma energia extremamente pura que nós temos e essencial para a vida. Se o sol se apagar amanhã, acabou a vida biológica no planeta Terra. Muito bem. Então a gente pode dizer que a gente tem condição de comer sol. Como que se come sol? Comendo vegetais. Porque através dessa magnífica fórmula que nós aprendemos desde a infância lá nas aulas de ciências, a planta tem a capacidade de transformar a energia solar numa forma de alimento, de energia que nós podemos ingerir ao nosso corpo físico. Então ela capta o gás carbônico da atmosfera, que por sinal nós estamos produzindo em excesso, causando o aquecimento global, em função do quê? Do nosso consumismo, do nosso materialismo exacerbado. Então não é Deus que quer que aconteça o que está acontecendo com o planeta, somos nós os responsáveis. Nós temos o livre-arbítrio de destruir, como nós temos o livre-arbítrio de reconstruir, quando quisermos. Mais a água, mais a luz solar captada pela clorofila das folhas, esse grande laboratório nos devolve depois a energia, mais o oxigênio essenciais para a vida na Terra. E essa energia solar que é armazenada pelas plantas, ela é maximizada em alimentos orgânicos, alimentos integrais e em dietas vegetarianas. Gravemos isso. Bem, aqui tem uma citação de Gabriel Cusanz, que é um médico nutrólogo norte-americano, que tem um livro chamado A Nutrição Espiritual, em que ele diz que a dieta vegetariana evita a desarmonia da matança de animais. Há uma harmonia natural entre as plantas e o ser humano. Aqui eu faço um parênteses, porque muitas pessoas me perguntam isso. Edson, e os demais alimentos oriundos dos animais, como ovos, laticínios, mel? Eles não são oriundos da morte, mas alguns dizem, mas os animais sofrem. Os animais sofrem se nós os fizermos sofrer, e nós temos essa capacidade, porque nós fazemos os nossos semelhantes sofrerem. Mas nós podemos não fazê-los sofrer, nós devemos conviver em harmonia com eles. É isso que a gente tem que lutar, para que não sofram, que ninguém sofra, que o sofrimento seja extinto da face da terra, que é essencial para que ela se transforme em regeneração. Então é possível, sim, produzir esses alimentos sem que eles sofram. E eles precisam trabalhar, porque eles estão em processo de evolução. Convivendo conosco, a convivência deles conosco é muito importante para a evolução, tanto deles como nossa. Aqueles que convivem com animais de qualquer natureza sabem disso, sabem do que eu estou dizendo. Bom, mas aí vem uma questão, uma pergunta. Tudo bem, Edson, eu estou pensando há muito tempo em me tornar vegetariano. Só que tem um detalhe, a carne é essencial para a saúde humana. Nós já ouvimos isso há muitos anos. Mas, na atualidade, a ciência médica e a ciência da nutrição derrubaram essa tese. Então isso não é mais verdadeiro. E, na prática, eu posso afirmar aos senhores, não existe referência melhor do que essa, que no dia 20 de janeiro de 2012, o Conselho Regional de Nutricionistas da terceira região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, emitiu um documento aos nutricionistas, dizendo-lhes, em suma, baseado em parecer científico, que os nutricionistas devem respeitar a opção alimentar do seu paciente. Se o seu paciente é onívoro, ou seja, come carne e vegetais, faça o balanceamento de uma dieta onívora. Se vegetariano, vegetariano. Se vegano, vegano. Vegano é aqueles que não comem nada de origem animal. Porque as 3 dietas, quando bem balanceadas, elas permitem a saúde perfeita do organismo. Independentemente se é uma mulher grávida, uma criança nova,
um jovem em crescimento, um adulto, pessoas mais idosas e até atletas de alta performance. Inclusive, a gente cita no livro vários exemplos de atletas olímpicos que são até veganos e ganharam medalhas de ouro olímpicas, como Carl Lewis, por exemplo. Então, essa questão... Agora, eu saliento o seguinte, é fundamental que se busque a orientação de um nutricionista ou de um médico nutrólogo. Porque é aquilo que eu digo, porque se amanhã o primeiro resfriadinho que der, é porque você não come carne. Então, é melhor ter, é essencial que todos nós tenhamos, independentemente da opção alimentar, a orientação de um nutricionista ou de um médico nutrólogo. Bem, aí nós já entramos na questão 723 do Livro dos Espíritas, que nos traz dúvidas também. Porque Kardec perguntou aos espíritos da codificação se a carne é essencial para a alimentação. E o finalzinho da resposta que eu coloco aí na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. Vamos analisar isso. Nós sempre queremos que a obra de Kardec contenha todas as informações do universo. Não seria possível. E eu vou mostrar por que Kardec não escreveu de forma mais clara. Mas vamos interpretar isso aí. O que significa carne nutre a carne? Quando nós vamos à Gênese de Allan Kardec, nós encontramos, por exemplo, essas palavras. Em que ele diz, do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual não difere, senão por alguns detalhes da forma exterior. Observem que aqui nós temos dois mamíferos. O que difere? A forma exterior. Mas são dois mamíferos. Quanto ao mais, tem a mesma composição que os animais. Nós temos a mesma composição que os animais. Os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Nasce, vive, morre nas mesmas condições. E com a morte, seu corpo se decompõe, como de tudo quanto vive. Prestem atenção nesse final. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram nos corpos dos animais. Allan Kardec, a Gênese. Diante disso, voltando lá na carne nutre a carne, a gente vai falar, opa, mas peraí, então tem alguma coisa errada. Porque vaca não come carne. Cavalo não come carne, ovelha não come carne, cabra, elefante, girafa, gorila. Ou seja, tem uma infinidade de animais herbívoros. Entenderam? Então, diante desse final, está claro que realmente a gente precisa interpretar o que é a carne nutre a carne. Preste atenção nesse outro pensamento de Kardec, que está na Gênese também, e que ele nos chama a atenção para um fato muito importante. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Bom, diante disso, a gente poderia até dizer, né? A carne nutre a carne está errado. Não, não diremos isso. Não está errado. Vamos interpretar. Isso aqui está também na Gênese, de Allan Kardec. No pão e nos legumes que comemos não há, certamente, nem carne, nem sangue, nem ossos, nem matéria cerebral, e, no entanto, estes mesmos alimentos produzirão essas diversas substâncias pela transformação de seus elementos constitutivos, mediante a sua decomposição e recomposição no trabalho de digestão e elaboração orgânicas. O que ele falou aí? Metabolismo. Resume estudo esse metabolismo. Cientificamente perfeito. Quem escreveu isso na Gênese? Allan Kardec. Então, por questão de lógica, o significado de a carne nutre a carne seria: o corpo físico animal deve ser alimentado pelos nutrientes que o compõem. Ponto final. É isso que significa, uma decodificação de algo que ele não poderia ter explicitado em 1857, e muitas coisas ele não poderia ter explicitado naquela época, senão o Espiritismo teria nascido morto. Morto. Bem,
Falemos alguma coisa agora a respeito da origem do Espírito. E as palavras que eu trago aqui agora são nada mais, nada menos do que de um ícone do espiritismo científico, chamado Gabriel Delane. Isso aí retirado do seu livro Evolução Anímica. Vejam a profundidade dos ensinamentos de Delane. Os sentimentos morais como o remorso, o senso moral, a ideia do justo e do injusto encontram-se em germe em todos os animais, podendo manifestar-se em ocasiões oportunas. Vejam isso aí. Entre a alma do homem e a do animal não existe mais que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Século XIX. Ele escreveu que a ciência atual está comprovando. O agente imortal que anima todos os seres é sempre uno e único. O que é agente imortal? Espírito. De início, manifestando-se sob as mais rudimentares formas, vai, contudo, aperfeiçoando-se pouco a pouco, ao mesmo tempo que se eleva na escala dos seres. Foi assim a nossa evolução. Nós chegamos onde estamos hoje, passando por todos os degraus da escala zoológica. Não só o homem é dotado de perispírito, até os mais insignificantes insetos o possuem. Então, um inseto desencarna e reencarna como nós desencarnamos e reencarnamos. Eles têm perispírito, sim. São espíritos, sim. É ele, o perispírito, que contém o desenho prévio que conduzirá o novo organismo ao devido lugar na escala morfológica, segundo o grau de evolução. Então, quando nós observamos essas várias espécies animais, morfologicamente elas são distintas. Mas nós podemos avaliar o processo de evolução espiritual avaliando a evolução do que está contido nas caixas cranianas, que é a evolução do sistema nervoso, a evolução do cérebro. Então, conforme o grau de evolução do espírito, um sistema nervoso compatível, em termos de evolução. Aqui Kardec foi claro. Aqui não tem nenhuma palavra codificada. Todos os espíritos que agora animam corpos humanos, num passado distante animaram animais, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. Questão 597 do Livro dos Espíritos. Pergunta: visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? O que é princípio independente da matéria? Espírito. Veja um outro ponto que eu assinalo nessa pergunta. Kardec não perguntou se os animais são inteligentes. Ele afirmou na pergunta, visto que os animais têm uma inteligência. Ponto final. Animal tem inteligência? Tem. Animal tem memória? Tem. Animal tem consciência? Tem. Isso foi comprovado, eu já vou mostrar já. Agora, pela ciência. Resposta: sim. E que sobrevive ao corpo. Ponto final. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, porém, inferior à do homem. Está claro. Na sequência, a alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Então, em suma, o animal desencarna e reencarna rapidamente. Porque ele está na fase de ser submetido às provas. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que o animal sofre? O animal tem karma? Não. Mas ele é submetido às provas. Quanto mais nós aprendemos a amar, menos os nossos semelhantes humanos sofrerão e menos os nossos irmãos menores sofrerão. Então isso faz parte de um processo de livre-arbítrio, de um processo de aprendizagem, através das dificuldades que enfrentamos. Nós todos estamos aqui para isso, para aprender a amar, para crescer espiritualmente. Espírito Verdade também, com clareza nos diz, a alma do homem no seu início, na sua infância, teve por origem uma série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade.
Então a obra espírita contém todas as informações que necessitamos. Vejam, Cairbar Shuttle. Todas as almas têm a mesma origem. O homem atravessou a escala zoológica para chegar a ser homem. Aquilo que eu disse no início, né? As palavras mudam, mas a essência é a mesma. Vejam essa figura. Observem, embriões. Parece que tem alguma similaridade, né? Numa fase mais avançada, fetos. A nossa origem é a mesma. Só que nós estamos mais à frente, adiante. Nós estamos mais evoluídos. E eles vêm vindo atrás de nós, como nós estamos indo atrás dos nossos superiores. A gente olha para trás e vê toda a escala zoológica. A gente olha para cima, tentando enxergar Jesus. Não conseguimos enxergar porque ele está muito longe. É assim, do átomo ao anjo. E aqui eu mostro para vocês, justifico por que Kardec não colocou lá, os animais têm alma. Sim, explicou tudo detalhadamente. Porque em 1866, na Revista Espírita, ou seja, 9 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu um artigo na Revista Espírita, cujo título é: E nós queremos que Kardec tivesse colocado lá, que os animais têm alma. Entenderam por que eu disse no início que o Espiritismo teria nascido morto? Na época se discutia se as mulheres tinham alma, se os escravos tinham alma. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Nós somos muito imediatistas. Muito imediatistas. Só que o plano superior sabe o que faz. Os nossos mestres espirituais sabem o que fazem. Nós temos fé ou não? Temos. Então, aceitemos isso. Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Quem será que escreveu isso? Um espírito contemporâneo de Kardec, que certamente foram preparados juntos para uma missão complementar fundamental. Kardec nos ensinou a origem e a evolução do espírito. E ele, Charles Darwin, foi ele que escreveu isso. Nos ensinou a origem e a evolução da vida biológica. Do corpo, desse instrumento que dá condição para todos nós, animais, aprendermos, encarnados, nessa escola da vida, chamada Terra. Difícil. Porém, toda escola boa é difícil. E Darwin segue dizendo: os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Nossa, mas será que Charles Darwin está ultrapassado? Será que isso é verdade? A ciência atual comprovou. Perfeitamente correto. E agora, o último achado científico, de alto impacto, um grupo de cientistas, composto inclusive por Stephen Hawking, como físico, e muitos neurocientistas, chefiados pelo neurocientista canadense, jovem neurocientista canadense Philip Lowe, trabalharam num projeto de pesquisa muito profundo para desenvolver um aparelho, vamos chamar assim, um equipamento que permita a portadores da esclerose lateral amiotrófica, como Stephen Hawking, o físico inglês, comunicar-se com o mundo exterior. E estudando, logicamente, o sistema nervoso dos animais, sem que isso estivesse previsto no projeto de pesquisa, chegaram a uma conclusão impactante: que os animais têm consciência. E em julho de 2012, reuniram-se esses cientistas em Cambridge, na Inglaterra, e anunciaram, assinaram um documento dizendo assim, em suma: humanidade do planeta Terra, os animais têm consciência. Façam dessa informação o que quiserem. Então, Philip Lowe, entrevistado pela Veja, disse: sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência.
Veja onde nós chegamos. Há um tempo atrás eu dizia isso também, nas minhas aulas de comportamento animal na faculdade. A gente não tinha essa evidência científica. Mas hoje, a gente tem. Philip Lowe acrescenta: agora temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Aí, perguntado sobre o impacto que esse achado poderia ter no seu comportamento, ele disse: acho que vou virar vegetariano, é impossível não se sensibilizar com essa nova percepção sobre os animais, em especial sobre sua experiência do sofrimento. Bem, agora nós vamos apresentar, de uma forma rápida, alguns pensamentos de algumas personalidades, conforme eu já disse, da história da humanidade, sobre essa questão que nós abordamos até agora. E começamos por Siddhartha Gautama, o Buda, 5 séculos antes de Cristo. Feliz seria a Terra se todos os seres estivessem unidos pelos laços da benevolência e só se alimentassem de alimentos puros, sem derrame de sangue. Os dourados grãos que nascem para todos dariam para alimentar e dar fartura ao mundo. Vejam agora que Pitágoras já sabia que os animais são espíritos. E disse: os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. E acrescenta Pitágoras: nunca molhes teu pão no sangue dos animais, nem nas lágrimas dos teus semelhantes. Maomé, no Alcorão, diz: uma boa ação feita a um animal é tão meritória quanto uma boa ação feita a um homem. O Papa João Paulo II também sabia que os animais são espíritos. E ele disse: os animais possuem alma e devem ser amados por nós. Estão tão próximos de Deus como estão os homens. Leonardo da Vinci: tempo virá em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente como hoje se julga o assassínio de um homem. Gandhi, o mestre da não violência. Sinto que o progresso espiritual requer em uma determinada etapa que paremos de matar nossos companheiros, os animais, para a satisfação de nossos desejos corpóreos. Ainda ele: em meu pensamento, a vida de um cordeiro não é menos importante do que a vida de um ser humano. Francisco de Assis: não te envergonhes se às vezes animais estejam mais próximos de ti do que pessoas. Eles também são seus irmãos. Ainda Gandhi: você precisa ser a mudança que quer ver no mundo. Nós queremos um mundo de regeneração. Precisamos mudar o planetinha aqui. Essas palavras são do maior físico da história da humanidade, Albert Einstein, que era vegetariano. Nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará a chance de sobrevivência da vida na Terra, quanto a evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade. Vejam, efeitos físicos, aquilo que nós dissemos no início, a dinâmica da energia, dito, repito, pelo maior físico da humanidade. O físico que estudou a energia, né, que ultrapassou os limites da física de Newton, transcendeu os limites da matéria palpável. Então ele sabe o que ele está dizendo. E um outro ponto importante é a questão do temperamento. Isso existem várias citações, inclusive de Heródoto, o pai da história, que observou que civilizações vegetarianas são menos belicosas, menos violentas, mais serenas. Isso a gente ouve de pessoas que mudam a sua dieta e sentem uma mudança nas ações
e nas reações. Einstein também afirmou isso. Esse poema curtinho, bonitinho, de Peter Rosger, poeta austríaco, o animal é como você, um coração que sente. O animal sabe, como você, a alegria e a dor. O animal é como você e suas aspirações. O animal tem, como você, o direito à vida. E agora, um pensamento interessante de Fernando Pessoa, o grande poeta e escritor português, em que ele diz: o homem não sabe mais que os outros animais, sabe menos. Eles sabem o que precisam saber, nós não. É interessante. E agora eu vou mostrar para vocês, para a nossa reflexão, uma foto. E que a gente vai ver que acho que Fernando Pessoa não está errado. Aqui em cima, vocês veem as pegadas de tartarugas na areia da praia. Aqui as pegadas de pássaros na areia da praia. E aqui as pegadas de seres humanos na areia da praia. É para nossa reflexão. Por que será? Por que estamos assim? Nós não somos assim, nós estamos assim. Enquanto houver matadouros, haverá campos de batalha. Leon Tolstói, famoso escritor russo. E Paul McCartney, o ex-Beatle Paul McCartney, um ativista da causa animal, um ativista do vegetarianismo, ele tem essa frase célebre: se os matadouros tivessem parede de vidro, todos seriam vegetarianos. Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais. Abraham Lincoln. Um pouco mais a visão espírita, porque a essência nós já apresentamos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, Allan Kardec. Pela psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles nos ensina: o princípio espiritual adquire experiências, emoções e conhecimento através do trânsito pelos diferentes reinos da natureza. Darúbio da Galileia: chegará o dia em que será extinta da terra a matança de animais que são espíritos, irmãos em estágio inferior ao homem, mas, igualmente, filhos de Deus, cujas vidas ainda são, lamentavelmente, sacrificadas para alimentar o apetite grosseiro do homem impuro. Cooperemos no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Auxiliemos o homem a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior. A valer-se, sim, da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Aquilo que eu disse há pouco, é importante que os animais estejam conosco. É importante que eles nos produzam alimentos, nos produzam o que quer que seja, mas que aprendamos a respeitá-los. Vejam, isso aí está na obra de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. E também Alexandre, na obra de André Luiz, nos ensina: nos esquecíamos de que a nossa inteligência tão fértil na descoberta de comodidade e conforto teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. É assim que André Luiz se refere aos abatedouros, indústrias da morte, e são mesmo. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, estudo atenta e carinhosamente o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, e sentindo-me à vontade para declarar que já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Repito, Emmanuel. Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente. Veja, ele está assinalando, gradativamente, não é para parar amanhã. A volúpia de comer carne. Esse hábito é um tormento depois da grande transição, depois do desencarne. Agora, pensar em planeta de regeneração com esse hábito, podemos esquecer. Lá não tem esse tipo de alimento. Nos planetas de regeneração, não.
Chico Xavier, nós seres humanos estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. A gente pensa em maltrato, apenas abandono de animais. E o que é um sacrifício? É o ápice do maltrato. É o ápice do maltrato. Estamos chegando ao final. E aqui o pensamento de uma irmã nossa, Irvênia Prada, médica veterinária, professora aposentada na Universidade de São Paulo, da Faculdade de Veterinária. E ela tem 2 livros escritos sobre a alma dos animais, ela faz palestras no Brasil e no exterior sobre esse assunto, e ela diz, cientificamente, eles pensam, raciocinam para resolver seus problemas, sabem montar estratégias de comportamento, o que nos leva a pensar que são seres sencientes. Ser senciente é o ser que sente dor, prazer, alegria, tristeza, tudo que nós sentimos. Nós somos sencientes, todos os animais são sencientes. Não nos esqueçamos. Alguém poderia perguntar, mas os vegetais são espíritos? Não. Vegetais têm princípio vital, não têm princípio inteligente. Então, dos 5 reinos da natureza, apenas o reino animal é composto por espíritos. Bactéria não é espírito. Fungo não é espírito. Vegetais não são espíritos. Kardec já nos ensina isso. Na sequência, cai a subjugação, entram a cooperação, o entendimento, o respeito a tudo e a todos. Portanto, os animais são nossos irmãos. E agora eu vou encerrar o último slide com um pensamento de um mestre oriental chamado Babaji Ananda, que é um pensamento bastante profundo, bastante interessante, bastante elucidativo. Não é deixando de comer carnes que o ser se espiritualiza. É se espiritualizando que ele deixa de comer carnes. Que a paz de Jesus, nosso mestre maior, esteja sempre conosco, nessa nossa jornada de evolução espiritual, bastante difícil, bastante árdua, mas compensadora. Que assim seja.